Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5. João 5,16 diz assim: E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Vou ler novamente. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Amém. Nesta manhã, amados, eu irei falar com os irmãos sobre religiosidade. Parece um assunto um pouco diferente, mas eu posso assegurar para os irmãos que tudo que eu vou falar aqui é Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos numa série de mensagens sobre o livro, o Evangelho segundo escreveu João, e hoje nós chegamos aqui no capítulo 5, onde nós temos a narração, a descrição da cura do paralítico de Betesda. A história desse paralítico é uma história maravilhosa, ao qual eu tenho certeza que os irmãos já ouviram muitas mensagens sobre a cura deste homem. Um homem que há 38 anos era paralítico e estava ali no tanque, pois eles acreditavam que quando a água se movesse, se movimentasse, o primeiro que entrasse na água seria curado. E Jesus então vai até este homem, pergunta para ele se ele quer ficar são, e ele então cura aquele homem daquela enfermidade. Após isso, esse homem, ele se torna uma testemunha de Jesus Cristo, porque ele começa a falar como que foi a sua cura. Porém, a Bíblia vai dizer, depois os irmãos podem ler em suas casas, que os judeus daquela época, os fariseus, os saduceus, os religiosos, eles ficam inconformados com aquela cura. Eles não concordam com aquela cura, porque simplesmente ela tinha sido em um sábado. Aqueles homens acreditavam que de maneira alguma Jesus poderia curar aquele homem num sábado. E essa questão do sábado era algo tão importante para eles, que a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos, que eles odiaram a Jesus, e eles perseguiam a Jesus, e um dos motivos principais pelo qual eles perseguiam a Jesus, é porque Jesus curava no sábado. A grande questão aqui, amados, é que guardar o sábado era um mandamento bíblico, era um mandamento que estava claro na lei, e Jesus nunca quebrou o sábado, Jesus cumpriu a lei. Porém, aqueles homens, os fariseus especialmente, ao longo dos anos, eles foram colocando no sábado tradições, costumes, regras, ao qual Deus não tinha estabelecido. E o sábado, que era para ser um dia de descanso, um dia para o homem desfrutar, para ele ter um dia de comunhão com Deus, um dia de alegria, um dia de prazer, ele se tornou um fardo para aquelas pessoas, por causa dos costumes e tradições que eles introduziram no sábado. E nós vamos ver no Evangelho, aqui em João e também nos outros Evangelhos, que em vários momentos Jesus fazia coisas no sábado, justamente para confrontar a religiosidade deles. Jesus não quebrava o sábado, mas ele fazia coisas que quebrava a tradição daqueles homens. Mas por esse motivo, eles odiaram a Jesus. E é por isso que nesta manhã eu quero falar sobre religiosidade. Porque um dos motivos principais que eles perseguiram a Jesus é porque na ótica deles, Jesus quebrava o sábado. Jesus não respeitava as tradições. E se os irmãos lerem o Evangelho, os irmãos vão perceber que os discursos mais duros que Jesus fez, as mensagens mais duras que Jesus ministrou, não foi contra os pecadores. Jesus falou sobre o pecado, mas as mensagens mais duras de Jesus, as palavras mais duras, foi justamente contra os religiosos daquela época. Se você não acredita nisso, leia Mateus 23, e você vai perceber o que eu estou falando. Porque os religiosos, eles perseguiam a Jesus, eles não entravam no reino de Deus, e também eram uma pedra de tropeço para que as pessoas entrassem.
E é por isso que nessa manhã eu quero falar sobre religiosidade. O que é religiosidade, amado? Religiosidade é quando alguém é extremamente zeloso com tradições e costumes feitos por homens. Religiosidade é o apego excessivo a tradições e costumes feitos por homens. O religioso é aquele que ele tem um apego excessivo a tradições que foram criadas por homens. E muitas vezes ele coloca essas tradições acima dos princípios que Deus estabeleceu. Religioso é aquele que coloca costumes e tradições acima dos princípios. O religioso também muitas vezes, ele tem um desejo imenso de mostrar para as pessoas que ele é espiritual. O religioso, ele não quer ser espiritual, mas ele quer mostrar para as pessoas que ele é espiritual. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque a religiosidade, ela nos afasta de Deus. Quando nós somos extremamente religiosos, nós nos afastamos de Deus, porque a religiosidade ela vai produzir pelo menos 3 problemas graves na vida do cristão. O primeiro problema que a religiosidade ela traz para nós é uma coisa chamada orgulho espiritual, que é quando eu me acho superior ao meu próximo. É quando eu me acho mais santo que o meu próximo. É quando eu me acho melhor que o meu próximo, porque eu cumpro tradições e costumes, enquanto ele não cumpre. A Bíblia vai dizer uma história de um homem que subia no templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu era o religioso, ele cumpria as regras, as tradições, os costumes. O publicano, ao contrário disso, era um cobrador de imposto, era um homem visto como desonesto, visto como pecador. Quem olhava para o fariseu falava: este homem é um modelo de santidade, é um modelo de caráter, de integridade. O fariseu era um homem, aos olhos da sociedade, correto. O publicano, por sua vez, aos olhos da sociedade, ele era pecador, desonesto, imundo, injusto. E a Bíblia vai dizer que quando o fariseu orava, ele se gloriava, dizendo: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os homens roubadores, adúlteros, desonestos. Não, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, não sou como esse publicano pecador. Ou seja, orgulho espiritual, religiosidade, se achava superior ao seu próximo. A Bíblia vai dizer que o publicano, por sua vez, quando ele orava, ele nem sequer levantava os seus olhos para cima. Ele orava de cabeça baixa, como sinal de humilhação, e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E o Senhor Jesus disse que este desceu justificado para a sua casa, porque aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E é por isso que nós não podemos ser religiosos, porque a religiosidade muitas vezes me faz me achar superior ao meu próximo, orgulho espiritual. E a Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Segundo problema da religiosidade é que ela gera em nós uma coisa chamada hipocrisia, que é quando eu quero mostrar para as pessoas algo que eu não sou. Quando nós olhamos para o Evangelho, o Senhor Jesus várias vezes chamou os fariseus de hipócrita, ou seja, eu quero mostrar algo que eu não sou. Hipocrisia, falsidade. E o Senhor Jesus usou expressões fortes para descrever isso. Ele chamou os fariseus de sepulcros caiados, que era sepulcro, um túmulo, que passava-se cal por fora, ele ficava branco por fora, mas por dentro havia morte, havia podridão. Uma expressão forte, mas Jesus chamou eles disso.
O Senhor Jesus também falou para os fariseus: vocês lavam o exterior do copo, a parte de fora, mas a parte de dentro não está limpa. A hipocrisia, ela faz isso. Faz eu me preocupar extremamente com aquilo que as pessoas acham de mim, com a parte externa, mas eu não cuido de fato com o interior. Não estou dizendo que o exterior não é importante, mas eu estou dizendo que a espiritualidade genuína, ela começa com uma transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, religiosidade produz hipocrisia. Eu me lembro, hoje em dia não se fala tanto disso, mas numa época em que a questão da aparência era algo extremamente importante nas igrejas, e constantemente nos cultos falavam de usos e costumes, de cabelo, de brinco, de calça. Os irmãos lembram disso. E como eu disse, não estou dizendo que o cristão não deva se comportar adequadamente, mas muitas vezes a hipocrisia faz com que a gente se preocupe muito com a aparência, com aquilo que as pessoas veem de nós, não apenas com roupa, mas com aquilo que as pessoas veem de nós. E muitas vezes faz com que nós nos esqueçamos do interior. E muitas vezes, trazendo aqui e usando como exemplo as irmãs, mas eu poderia também usar os homens, mas apenas para exemplificar, nós vemos muitas irmãs que ainda hoje santificam o cabelo, no sentido de que não, no meu cabelo não passa tesoura, no meu cabelo eu não pinto, o meu cabelo é santo, mas não santifica a cabeça, a mente, o pensamento. Não, eu santifico a minha boca, aqui não passa batom, não passa brilho, não passa blush, não passa nada, mas não santifica a língua, não cuida da língua, aquilo que fala. Não, porque a minha unha é de Deus, aqui não passa esmalte, não passa brilho, não passa nada, mas não santifica o dedo para apontar o dedo para o próximo. Então nós precisamos de uma santificação completa, e não apenas dessa religiosidade, que se preocupa em apenas naquilo que as pessoas veem, mas não naquilo que realmente importa. O terceiro problema que a religiosidade traz é a cegueira espiritual. Toda pessoa que é extremamente religiosa, ela se torna cega. O Senhor Jesus falou para os fariseus: ai de vós, condutores cegos. Eles não viam, eles achavam que tinham visão, eles achavam que sabiam, mas eles nem viam e nem sabiam de nada, porque eram cegos. A cegueira, ela faz com que a pessoa não consiga ver a verdade. Ela faz com que a pessoa não consiga entender a verdade. E quando a pessoa é extremamente religiosa, ainda que você mostre para ela na Bíblia que aquilo que ela está defendendo não é uma doutrina bíblica, e sim uma tradição, a pessoa não consegue ver. Agora perceba, mas deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu não estou dizendo que toda tradição e todo costume que os homens inventaram sejam ruins. Eu não estou dizendo que você deva respeitar toda tradição e todo costume. Eu, por exemplo, durante muitos anos, congreguei em uma denominação que tinha tradições. E embora algumas delas eu sabia que não eram bíblicas, mas enquanto eu estava lá, eu respeitava. Agora, a tradição em si, nem toda tradição é ruim, nem toda tradição vai te afastar de Deus, mas a grande questão é quando eu coloco a tradição acima do princípio, é quando eu julgo o meu próximo só porque ele não segue a mesma tradição e o mesmo costume do que eu. E muitas vezes você mostra isso para a pessoa: olha, isso que você está defendendo é uma tradição, é um costume, você não está pecando se você seguir ela, porém você não pode impor que o seu próximo siga. Eu me lembro uma certa feita, um irmão, que era um homem de Deus, não tenho dúvida, mas ele dizia que barba era pecado, não pode usar barba. Daí eu falava: irmão, porque eu tive várias vezes essa conversa com ele, meu querido, me mostra, por gentileza, algum texto bíblico aonde fale que barba é pecado. Daí um dia ele pegou: não, eu vou te mostrar agora aqui. Aí ele pegou a Bíblia.
e abrir o texto que está em 2 Coríntios 3, que diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Ele falou até assim para mim, refletindo como espelho a glória do Senhor. Eu falei: irmão, esse é o texto? Esse é o texto, vendo aí, todos nós com o rosto descoberto. Eu falei: tá bom, meu querido. Mas o irmão já leu os versículos que tem antes? Já li. Eu falei: não, mas vamos ler de novo. Aí a gente leu antes, e estava falando, esse texto estava falando de Moisés, quando Moisés ele ia falar com Deus, e a glória de Deus era tamanha, que quando Moisés saía da presença de Deus, o rosto dele resplandecia da glória do Senhor, e o povo ficava com medo. Então Moisés colocava um véu no rosto, literalmente um véu, para o povo não ver a glória, que depois ela ia diminuindo aos poucos. E aí Moisés falava, e aí Paulo vai falar, tá vendo, essa glória era transitória, mas ele estava falando disso, do véu que Moisés usava, não estava falando da barba. Eu falei: entendeu, irmão? Entendi. Mas é errado sim, é errado sim. Tá vendo, irmão? Mas não tinha o texto bíblico. Mas a religiosidade faz assim. E eu não estou dizendo, irmão, que a pessoa que é tradicionalista, religiosa, ela vai para o inferno. Não, muito pelo contrário. Porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas eu estou apenas dizendo que se você é assim, se você está aqui e é assim, tradicionalista, ou se você está ouvindo essa mensagem, você pode amadurecer espiritualmente. Você pode continuar, se quiser, seguindo a tradição. Você pode amadurecer ao ponto de você, pelo menos, não julgar mais o seu próximo, só porque ele não segue a mesma tradição que você. Então a religiosidade, ela produz isso: orgulho espiritual, hipocrisia, cegueira espiritual. Porém, tem pessoas que vão para um outro oposto, que é aquela pessoa que fala assim: tá vendo, o religioso, ele fica se apegando à tradição, a costume, eu não quero saber de nada, e aí vai lá para um outro oposto, porque a religiosidade está aqui, aí a pessoa vai para um outro oposto, que é a libertinagem. E o que é a libertinagem? É o descomprometimento, é quando a pessoa se entrega aos prazeres. Libertinagem é uma conduta desregrada, porque o religioso é aquele que vai dizer assim: nada pode, não pode, tudo é pecado. Mas aquele que é libertinado, que não tem compromisso com nada, ele vai dizer: tudo pode. A libertinagem faz isso, tudo pode, nada é errado. A pessoa que entra por esse caminho é aquele que vai dizer assim: não, tudo pode, Deus só quer o coração. Ou ele vai falar assim: não, eu faço isso, mas Deus me ama como eu sou. Essas palavras aí. Ou ele vai dizer assim: não, isso daqui é errado, mas o importante é ser feliz. Essa frase aí, irmão, não sei quem inventou, acho que foi o diabo que inventou essa frase aí. Então nós temos que tomar cuidado de não cair no extremo da religiosidade, mas também não cair no outro extremo da libertinagem. Então existe um ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio? É a verdadeira espiritualidade. Porque a religiosidade é o apego excessivo a tradições e a costumes feitos por homens. Mas a espiritualidade é a busca sincera por uma verdadeira comunhão com Deus. O religioso, ele vai dizer assim: não, eu não faço tal coisa. Por quê? Porque a minha religião não permite. Mas quando você é espiritual, você fala assim: eu não faço tal coisa. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. Eu não faço tal coisa por quê? Porque eu escolhi não fazer isso, porque isso não faz bem para mim. Essa é a diferença de você ser espiritual. Quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui o texto que nós lemos. Aquele homem estava 38 anos, quantos anos, amados? 38 anos sofrendo daquela enfermidade. E Jesus agora vai curar este homem. Mas os religiosos não queriam que ele fosse curado. E por quê? Porque a religiosidade deles dizia que no sábado não poderia fazer aquilo. E é isso que a religiosidade faz. A pessoa coloca a tradição e o costume acima da vontade de Deus. A vontade de Deus era curar aquele homem, era libertar aquele homem, mas eles não conseguiam ver isso. Então, quando eu tenho uma verdadeira espiritualidade,
eu vou colocar como uma prioridade na minha vida fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, agradar a Deus. Eu não vou fazer algo para que as pessoas vejam, para que os irmãos vejam, mas eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus. E essa deve ser a nossa busca, agradar a Deus. Quando nós temos um compromisso, amados, com a verdadeira espiritualidade, vamos aplicar isso para a nossa vida. Quando a pessoa ela é religiosa, ela fala assim: não, eu vou usar essa roupa aqui, porque se os irmãos me verem, eles vão ver que eu estou dentro do padrão. Ou seja, ele usa uma roupa para se enquadrar dentro do padrão. Inclusive eu me lembro de coisas que a gente já viu. Por exemplo, tinha o costume lá, a mulher não pode usar calça. Aí a irmã, ela falava: não, calça eu não vou usar. Aí ela ia com uma saia, mas uma saia que era 10 dedos acima do joelho. Quer dizer o quê? A saia era indecente, a saia era inapropriada, mas a pessoa supostamente se enquadrava dentro de uma tradição, mas ela quebrava um princípio, porque o princípio da vestimenta não é ser saia ou ser calça. O princípio da vestimenta do homem e da mulher de Deus é a decência, mas a pessoa se enquadrava dentro de uma suposta tradição, mas quebrava um princípio. Então, quando nós temos um compromisso real com Deus, uma espiritualidade verdadeira, quando eu for colocar uma roupa, eu vou me olhar na frente do espelho, eu não vou pensar assim: o que será que os irmãos vão achar de mim com essa roupa? Não, eu vou pensar assim: será que essa roupa agrada a Deus? Será que essa roupa está adequada com os valores que eu acredito? Será que essa roupa é adequada para uma mulher e para um homem que tem um serviço, que tem o objetivo de honrar a Deus? Esse é o nosso papel. A verdadeira espiritualidade, quando eu sou espiritual e eu sou convidado para ir em algum local, aí eu fui convidado para ir no rodeio, ver lá o show do cantor sertanejo XYZ, que canta um monte de músicas que são totalmente contrárias aos valores que eu acredito. Aí o religioso vai dizer assim: eu acho que eu vou, mas tomara que algum irmão não me encontre lá, porque o importante para ele é isso, é os irmãos não ver ele. Agora o espiritual não, ele fala: me convidaram para ir lá. Agora, será que Deus vai se agradar se eu for? Será que se eu for eu vou agradar a Deus? Será que lá é o meu lugar? Será que aquele ambiente vai contribuir para o meu crescimento espiritual? Será que aquele ambiente vai me aproximar mais do propósito de Deus? Será que eu estando lá, eu vou estar sujeito a me aproximar mais de Deus, ou eu vou estar sujeito a pecar mais? Porque a Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal, que eu tenho que fugir daquilo que pode fazer eu pecar. Então será que eu devo ir lá? Então o espiritual, ele se preocupa não com aquilo que as pessoas acham, mas o foco dele é agradar a Deus. A espiritualidade faz isso. É que nem nós que estamos aqui, amados, na nossa igreja, há 2 anos, vai fazer 2 anos, eu tenho absoluta certeza que o que nós estamos fazendo aqui é agradável aos olhos de Deus. Nós nos reunimos, louvamos ao Senhor, pregamos a palavra. Eu não estou pregando outra coisa aqui no seu evangelho. Temos o nosso momento de comunhão, estamos servindo a Deus. Mas se você for perguntar para uma pessoa que é tradicionalista, que se prende a instituições, ele vai dizer: não, se a pessoa não for da minha igreja, ele não é salvo. Tem pessoas que são assim, sendo que a Bíblia é clara, que a salvação é por Jesus Cristo, mas a pessoa religiosa, embora ela diz que acredita nisso, mas muitas vezes, se você sai da igreja dela, ela nem paz o Senhor dá mais para você. A religiosidade. Eu quero ler com os irmãos um texto, Gálatas capítulo 1. Aliás, amados, perdão, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Peço para que todos os irmãos abram, por gentileza, amados, já estamos finalizando. Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo, irmãos, é o tipo de versículo que todo cristão deve saber. Esse é o tipo de coisa que você não pode esquecer. Nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação não é mérito nosso.
não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou uma pessoa legal, não é porque eu venho na igreja, não é porque eu oro. É graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Nenhum de nós que estamos aqui, começando por mim, somos merecedores da salvação. Nós não merecemos ser salvos. Não, Deus, mas você não sabe, eu estou na igreja de segunda a segunda, eu oro 2 vezes ao dia, eu uso uma roupa adequada, eu me comporto ótimo, amados. Mas mesmo assim, nós não somos dignos, nós não somos merecedores. O padrão de Deus é muito mais elevado que o nosso. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, quando nós temos fé e aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não é pelo nosso próprio mérito. E aqui eu não estou dizendo que por isso o cristão não deva ter um comportamento adequado, muito pelo contrário. Aquele que é salvo, existe uma mudança na vida dele. Deus santifica ele, Deus vai mudando o seu comportamento. Jesus disse: vinde como estáis, mas não é fique como estáis. Quando você é salvo e quando você ama Deus de verdade, Deus ele vai te libertando de você mesmo, você vai sendo santificado, purificado, o seu comportamento vai mudando, vai tendo um amadurecimento espiritual. Mas isso não faz você ser digno da salvação. As nossas obras, elas são mudadas porque nós somos salvos, e não ao contrário. Então nós precisamos entender que nós não somos dignos de nada. E eu quero ler um outro versículo com os irmãos para finalizar. Agora sim, Gálatas capítulo 1. Abra por gentileza, irmãos. Gálatas 1. Versículo 10 diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está falando aqui: o meu objetivo não é agradar os homens, é agradar a Deus. Como Jesus fala que os fariseus faziam de tudo para agradar aos homens, para receber a glória dos homens, para receber o elogio dos homens. Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas Paulo vai dizer que o foco dele é agradar a Deus. Então eu quero concluir dizendo que o nosso foco principal, amado, seja em agradar a Deus. Que nós não fiquemos presos a tradições e a costumes feitos por homens. Se alguém perguntar para você a partir de hoje: você é religioso? Você fala: não, eu sou espiritual. O meu objetivo principal é agradar a Deus, é honrar a Deus. Tudo aquilo que eu faço ou que eu não faço, eu não faço ou faço por causa da religião, mas eu faço ou não faço porque eu quero agradar a Deus. O nosso compromisso, irmãos, está aqui, na palavra. Quantas pessoas que estão escravizadas, amados, por tradições. E eu nem estou falando aqui de tradições que são neutras, tradições que não comprometem a salvação, mas tem pessoas que estão presas a tradições que comprometem a salvação. Pessoas que acreditam que ele precisa cumprir determinada regra para que ele seja salvo. Então nesta manhã eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Tudo aquilo que é importante para a sua salvação está claro na palavra. O nosso compromisso aqui é anunciar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, e cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Se eu for fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa, que o seu objetivo seja agradar a Deus. E é óbvio, amados, que nós nunca vamos conseguir, preste atenção, ter uma verdadeira espiritualidade pela nossa própria força. Você não vai conseguir. Porque a nossa carne, ela pende para as coisas da carne. Mas é por isso que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque é impossível alguém ter uma verdadeira espiritualidade apenas querendo cumprir regras. Mas a verdadeira espiritualidade é o Espírito Santo que gera em nós. E é por isso que nós temos que buscar isso, amados, uma verdadeira comunhão com Deus. Nós temos que buscar agradar a Deus e falar: Espírito Santo, me renova, me fortalece, me liberte
dos meus pecados, abra os meus olhos, tira de mim todo orgulho espiritual, tira de mim toda hipocrisia, que tudo aquilo que eu vá fazer, eu faça para a glória de Deus. Então eu concluo dizendo, que nós não sejamos religiosos ao extremo, e nem tampouco vivamos uma libertinagem, mas que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira comunhão com Deus, sincera e verdadeira. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Ó Senhor, te damos graças pelo Evangelho. Que nós nessa manhã saiamos daqui com nossos olhos espirituais abertos, Senhor. E não como aqueles homens que rejeitavam a Jesus por causa da religiosidade, por causa de suas tradições. Mas que nós possamos buscar uma verdadeira espiritualidade, Senhor. Não para mostrar para o homem, mas para agradar a Deus. Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor possa fortalecer a cada coração. Que nesta manhã a chama do Senhor, o fogo do Senhor possa aquecer os nossos corações, para ter uma vida transformada, uma vida mudada, um comportamento transformado. Ó Senhor, nesta manhã, renova a tua igreja, Pai. Espírito Santo, renova a tua igreja nesta manhã. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações, para que nós possamos servir ao Senhor com fervor espiritual, não apenas de aparência, mas que nós possamos te servir com um coração sincero, com uma mente sincera, uma mente renovada, uma verdadeira espiritualidade e uma busca sincera pela tua vontade. Que nós saímos aqui nessa manhã com este sentimento, com este comprometimento e com uma mente transformada. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.